Eu fui embora de uma balada na Irlanda sozinha, 3 horas da manhã, e foi isso que me aconteceu. Hey você, tudo bem? Eu sou a Melissa Carvalho, esse é o canal Mel Sem Roteiro. Essa história eu já contei anteriormente aqui no canal, mas vou contar pra vocês de novo aí, pra quem não acompanhou. Contei também em outras redes. Mas enfim, eu fiz intercâmbio na Irlanda quando eu tinha 21, 22 anos de idade. Fiquei lá cerca de 8 meses em Dublin, capital. E me apaixonei pelo lugar, muito legal as pessoas, os barzinhos, tem muita coisa bacana, bonita para se ver aos redores da Irlanda, enfim, muitas paisagens maravilhosas, fiz bastante amigos lá. E foi uma experiência, assim, uma das melhores experiências até hoje da minha vida. E tem algumas histórias para contar de lá, e uma dessas histórias foi do dia que eu fui para uma balada com uma amiga brasileira. Bom, lá é muito comum você fazer amizade da mesma nacionalidade que a sua, e brasileiro tem em todo lugar, né? Então eu acabei ficando amiga de alguns brasileiros, em especial da Débora, que é minha amiga até hoje. Ela é muito legal, assim, a gente tinha muitas coisas em comum, então a gente se uniu bastante. A gente se conheceu na escola que a gente estudou, a gente acabou fazendo a mesma sala de aula, então a gente ficou amiga. E aí a gente saía direto. Uma vez dormi na casa dela, mas na maioria das vezes ela ia dormir em casa depois da balada. E nesse dia ela tinha que ir pra casa dela e eu acabei indo pra minha casa. Então a gente não dormiu juntas, né, depois da balada, não dormiu na mesma casa. E a gente dividia a cama ainda, gente, pra vocês verem a situação. Era uma cabeça com o pé aqui, a cabeça com o pé ali. E a cama assim de solteira, pequenininha. Várias histórias pra contar. Mas enfim, a gente gostava muito de sair, de ir pra balada. E ela sempre ia pra casa, né, pra minha casa dormir lá, pra não chegar sozinha na casa dela, enfim. Mas nesse dia cada uma foi pro seu canto. E as baladas lá, gente, acabam 3 horas da manhã. É muito triste. Porque 3 horas aqui, as baladas aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, estão no auge, né? Então, assim, é difícil, mas beleza. Eu tava com um pouco de medo, porque eu sou muito cagona, então eu pensei, ai meu Deus, eu vou sozinha pra minha casa e ela vai sozinha pra casa dela. Fiquei preocupada com ela também, fiquei preocupada comigo. E a casa dela acho que era um pouquinho mais perto, a minha tinha que andar uns 20 minutos a pé. Beleza, eu falei, é isso, seja o que Deus quiser, vamos, vou ficar atenta, país de primeiro mundo e tal, né, Europa, tudo bem, tudo certo. Mas não é bem assim não, viu, gente? Teve uma vez que eu tava saindo da balada com essa mesma amiga e a gente foi abordada e a gente percebeu que tinha uns caras seguindo a gente, uns caras assim, não sei de onde eram, não pareciam irlandês, mas também não sabemos. E aí eles estavam olhando muito e já tava tarde, né, de madrugada e tal, eles estavam olhando muito pra gente, eram 3, a gente tava em 2 e eles estavam fofocando entre si, a gente ficou com medo, aí passou um taxista, a gente parou o taxista pra enrolar, sabe? Começou a conversar com o taxista e tal, só pra dispersar. E aí a gente viu que eles passaram, continuaram olhando, depois pararam de olhar. A gente, beleza, valeu, tchau. E o taxista ajudou a gente nessa hora. E outra vez também saindo de uma balada com outra amiga, a gente viu um cara tentando abrir a bolsa de uma menina que tava na nossa frente, ela tava muito bêbada e a bolsa dela era meio que abertinha e tava meio que para trás e o cara tava enfiando a mão pra pegar o celular. E a minha amiga foi lá e falou, e espantou o cara e falou, olha, tá tentando te roubar e tal. Enfim, tem essas coisas também, né, gente? E aí é por isso que eu tava meio assim, eu ia andar sozinha por muito tempo. Outra vez também eu era corintiana naquela época e tava na final. Era 2012, gente, eu não sei se era Libertadores, enfim. E o Corinthians ganhou. E lá ia passar no barzinho 3 horas da manhã, a final. E eu queria muito ir e não tinha ninguém pra ir comigo, eu fui sozinha. E ela lembrou também que eu saí da minha casa, 3 horas da manhã, eu tava andando e tava tudo meio escuro e tal. E aí passou um carro do meu lado e ficou me olhando, assim, não fez nada, mas ficou me olhando, sabe? E aí eu apertei o passo e fui. Então, assim, não é porque, ai, não é Brasil que é perfeito, não. Continuei, fui meu caminho rezando pra dar certo, celular guardadinho e tal. Tava com roupa de balada, mas com casaco por cima, porque lá é muito frio, né, na rua. Nos lugares não, porque é tudo aquecido. Tava lá, faltava acho que uns 10 minutos pra eu chegar na minha casa. Eu tava bem na metade do caminho. E aí eu tava de um lado na rua, né? Às vezes passava
uma ou duas pessoas, assim, mas quase não tinha ninguém. E aí, gente, do nada, eu de um lado na rua ainda, do outro lado vindo, um grupo de uns 5, 6 meninos, porque às vezes tem uns meninos que andam em bando. Mas sorte que não eram os knackers. Depois eu faço um vídeo aqui explicando o que são knackers. Então eram caras comuns. Assim, eles estavam falando muito alto, estavam rindo, um zoando o outro. Provavelmente estavam bêbados, né? Porque 3 horas da manhã num sábado deviam ter saído de alguma balada. Algum lugar, não sei. Ai. E aí eu fiquei tensa. Eu falei, meu Deus, morri. 5, 6 caras, eu sozinha. 3 horas da manhã, tudo escuro, não tem ninguém na rua, não tá passando carro. Já era, gente. Pelo menos essa cabeça de brasileira a gente fala, meu, aqui no Brasil, né? A gente sabe mais ou menos o que poderia ter acontecido, não é mesmo? E aí, o que eu fiz? Eu tentei não olhar muito pra eles, eu olhei assim de lado, assim, mas fingi que não vi. Tentei não ficar dando atenção, né? E apertei o passo e olhei reto. Aí eu falei, meu, morri. O que os caras fizeram, gente? Passaram do outro lado da rua. No máximo, assim, deram uma olhadinha, desviaram e continuaram rindo, zoando e foram embora. Ou seja, não aconteceu nada. Não briguem comigo, mas eu fiquei surpresa. Não que eu queria que tivesse acontecido algo, mas que eu esperava que pelo menos alguém falasse, uou! Sabe? Tipo, alguma mexida, porque é o que a gente tá acostumada, infelizmente, aqui no Brasil. E aí eles passaram, gente. Era 3:30 da manhã, eu sozinha, numa rua escura, um monte de homem passando, eu novinha e tal, e simplesmente não aconteceu nada. E foi a primeira vez que eu senti uma sensação de liberdade pura, que acho que eu nunca senti no Brasil. Eu não sou vira-lata, tá? Eu amo morar no Brasil, eu já morei fora e eu ainda prefiro morar no Brasil por questões pessoais minhas. Não é, assim, o melhor país do mundo, o Brasil. Tem muito caso de corrupção, falta de segurança, salário baixo, enfim, muitas coisas ruins. Mas tem coisas ruins em todo lugar. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que aqui no Brasil eu nunca tive essa sensação de liberdade que nem eu tive na Irlanda em 2012. Claro que eu não sei como é que tá agora. E lá não é um país 100% seguro, acontecem coisas ruins também. Mas em comparação com o Brasil, gente, é mais tranquilo, entendeu? E aí eu senti aquilo e eu falei, cara, eu sou livre. Tá tudo bem, não aconteceu nada. Eu tô segura, me respeitaram. Eu tô chegando em casa e tá tudo bem. Não mexeram comigo, não fizeram me sentir mal, não chegaram perto. Eu falei, cara, é isso que os homens sentem, sabe? É isso que os caras sentem quando eles saem na rua sozinhos à noite. Não que o Brasil é seguro pra homem também, que pode ser assaltado, de arrasta pra cima também, enfim. Mas os homens têm mais liberdade, a gente sabe disso. E aí eu me senti tão feliz, eu me senti tão bem. Não que lá é 100% assim, pode acontecer. Problemas podem acontecer de os caras mexer, principalmente quando tá bêbada. Mas não sei se eu tive sorte, mas foi um momento assim que eu nunca esqueço, que eu sei que eu não senti mais na minha vida. Tô aqui pra falar que existem lugares, sim, mais seguros que o Brasil, mas lá não é 100%. Poderia ter acontecido alguma coisa. Se eu tivesse cruzado com uma pessoa mal intencionada, poderia sim. Mas eu nunca esqueço aquela sensação. Estou saindo sozinha da balada 3 da manhã. Vou andar mais de 1 quilômetro a pé, sozinha, de madrugada. E passaram os caras e não aconteceu nada. Cara, é isso que eu me senti. Nossa, isso é liberdade. E aí eu fiquei muito feliz, gente. Eu fiquei muito feliz, assim. Infelizmente, eu não faço isso no Brasil, tá? Antes, quando não tinha Uber, eu sempre voltava com alguém de ônibus e metrô. Então, eu nunca voltei sozinha esse horário. Eu já voltei sozinha uma vez que eu saí. Eu queria ir pra Augusta, pra baladinha sozinha. E eu fui, sei lá, eu tinha 20 e poucos anos. Mas eu esperei clarear pra voltar pra casa. Então, é pra falar que, infelizmente, a gente não pode fazer isso em todos os lugares. E que a Irlanda é um país, não é um país seguro, tá? Mas é um país mais seguro que o Brasil, muito mais seguro que o Brasil. Mas assim, não dê bobeira, tá, gente? Eu só queria contar isso pra vocês mesmo, porque foi uma coisa muito importante pra mim, uma coisa que me tocou e que eu queria que vocês soubessem que é muito bom você sentir essa sensação de liberdade. Eu amo o Brasil, mas infelizmente eu não me sinto segura aqui, né? Eu me sinto presa. E a gente pode se sentir livre, pode se sentir bem. É só cada um respeitar o outro, sabe? Independente do sexo, independente
de qualquer situação. Foi isso, eu queria a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa história? Mulheres, homens que já saíram sozinhos em outros países, como é que foi a experiência? Aconteceu alguma coisa? Deu tudo certo? Como que você se sentiu? E é isso, gente. Se você gosta desse tema de viagem, morar fora, intercâmbio, mochilão, enfim, já me segue aí, já ativa o sininho para receber mais notificações de vídeos como esse. Beijos e até o próximo vídeo.